Glória a Deus. Ainda em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor, que Ele nos dê a palavra que venha dEle, não venha de inteligência humana, até porque é limitada, bastante limitada, né? Mas que venha do Senhor. Deus, estou aqui, Senhor, como Teu servo, e aqui está a Tua igreja também, como servos do Senhor, todos iguais, meu Pai. Mas que o Senhor venha usar cada um de nós, Pai, como vasos do Senhor que precisam ser cheios, que precisam ser restaurados, que precisam ser motivados na Tua presença. Ou, Pai, como irmãos que somos, ó Pai, nós precisamos do Teu auxílio, Pai, para que o Teu Espírito flua. Nós dizemos como igreja, em nome de Jesus, que todo espírito espião, todo espírito maligno que possa se encontrar neste lugar, seja agora barrado, e que só o Espírito do Senhor possa estar neste lugar, porque essa igreja é Tua, Senhor. Por mais que sejamos limitados, o Senhor pagou grande preço por nós. Fala através da Tua palavra, Senhor, diz ao Teu servo humildemente, Senhor, e que o Senhor venha alimentar a Tua igreja, meu Pai. Repreenda do meu coração tudo aquilo que venha, Senhor, como homem, motivação humana, motivação, Senhor, pessoal. Que tenha só dos céus, ó Pai, o alimento em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Primeira Gênesis. Gênesis 1, versículo 26. Nós vamos só continuar a pregação que já começou na abertura. E a gente vai, hoje está querendo falar um tema que está recorrente hoje aqui. Vamos lá. Gênesis 1, 26. Quem não sabe, abre Apocalipse, depois volta 65 livros e é ali. Ok? Ok. Tá bom? Vamos lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Amém? Vamos frisar essa parte. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem ele estava falando? Com os anjos? Serafins? Querubins? Com quem ele estava falando? Ele estava falando consigo mesmo, né? Como assim? Jesus, o Espírito Santo e Deus. Eu vejo alguns irmãos às vezes falando assim: porque Deus é Jesus, aí corrige isso no Velho Testamento. Não, Deus... Não, Jesus estava no Velho Testamento também. Ele estava na fornalha, ele estava ali presenciando Isaac, lá sendo substituindo o cordeiro. Ele estava falando assim: vai ser minha vez. Eu entendi a ligação aí, Pai, porque eu vou ser o cordeiro que o Senhor vai substituir a humanidade. Então a gente vê se façamos como Deus, um Deus único. Deus não é tipo assim, fica três, e Deus é único e ao mesmo tempo é três. Vai entender. Nem o Renato Russo entendeu lá na música dele que ele falou, né? Até as pessoas do mundo tentam entender isso e que se colocam, como quem dera entender que ao mesmo Deus, ao mesmo tempo é um e ao mesmo tempo é três, né? Ele fica nessa divagação, né? Não é esse o foco, mas pensa aí na água que você bebe ali, daqui a pouco você congela essa água, ela vira sólido, depois você evapora, ela vira gás. Então, a mesma substância tem três formas, né? A gente pode dizer que o gelo foi o corpo de Deus, Cristo e o gás. Você pode viajar aí, tentando explicar o que foi, o que é a Trindade. Mas focando aqui mais ou menos, por que ao mesmo tempo é três? Por que façamos? Por que ele não falou: eu vou fazer o homem à minha imagem, minha semelhança? Por que Deus escolheu essa natureza? Por que ele é nessa natureza três? A gente vê que Deus, mesmo antes de toda a criação, já é um Deus sociável, que gosta de companhia, que tem essa característica de não isolamento na sua própria natureza. Então a criação toda foi feita Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Criador, a palavra Logos, né, que é Jesus Cristo, chamado a palavra, a gente tem João lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E a Bíblia fala que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo não nasceu em Atos 2, olha só, o nascimento do Espírito Santo, Atos 2, não. Jesus não nasceu na manjedoura, ele já existia. Ele fala assim: antes que Moisés era, eu sou.
Eu sou. Você fala, o Deus eu sou. Como assim? Estou falando que eu sou Deus? Não. O Deus eu sou é o Deus que sempre permanece. É o Deus que sempre existiu. É um Deus que ama o relacionamento. É um Deus de relacionamento. Então, quando a gente vê o isolamento, quando a gente vê solidão, a gente vê a descrição do inferno. O que o inferno é? É o lugar de esquecimento, né? Eterno. Então uma pessoa vai estar lá com... Ela pensa, pô, eu vou lá pro inferno, vou conhecer os roqueiros que eu admirava, as bandas que eu... Nossa, vai ser uma festa. Não, vai estar todo mundo ali na escuridão, né? Você imagina um monte de gente sem capacidade de enxergar, de ver, e dor eterna, mas não é esse o foco também. Mas o contrário de relacionamento, de bondade, de interação, é inferno, é diabo. Mas quando a gente vê a natureza do próprio Deus, é Deus sendo o relacionamento, o amor, a própria expressão do amor, a própria expressão da interação entre Ele mesmo. Só que Ele não quis. Ele poderia ficar ali na glória dele, criar alguns seres totalmente obedecedores, obedientes, mas Ele criou todas as outras criaturas e o ser humano, para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Então, Deus é um Deus de relacionamento. E aí a gente vê aqui nessa igreja várias tribos, várias pessoas diferentes, várias cores de cabelo. Só aqui, olha só, não existe país no mundo. Só faltou o Cláudio Coyote aqui, que ele ia dar ainda mais um tom na paleta. Mas ó, você vê aqui o irmão Lázaro, o irmão Nirondinho aqui, a irmã ali também, loira. Daqui a pouco tinha o irmão Cláudio, tem mais os irmãos aí também, que é da cor ali. Isso é a paleta de Deus. É Deus artista. Deus artista. Ele faz as coisas para não ficar monótono. É um Deus que se preocupou em ir lá no fundo do mar, pegar um peixe que ninguém viu na vida e pintou com a cor mais maravilhosa. Mas ninguém ia ver, ele via. Ele se preocupou em colocar as raças e etnias diferentes. Ah, mas a evolução... Não interessa como foi, se foi evolução, se foi o Pokémon de Deus que foi se transformando, que o pessoal fala. Não interessa como é que foi. Interessa que resultamos, através do processo de Deus, sem debater darwinismo, seja o que for, mas Deus, Ele é um Deus que ama coletividade unida. Então assim, ele fez um coral de voz diferente, os barítonos, os tenores e os sopranos, contraltos, etc. E aí vai embora, porque eu não vou ficar passando vergonha falando de música. Mas enfim, ele criou algo para se integrar. E ele sendo um Deus integrado. Tanto que quando Jesus, lá na cruz, ele sentiu aquela dor maior. Ele tomou um soco na cara, ficou quieto. Ele ficou em jejum, ficou quieto. Ele sofreu acusação, ficou quieto. Ele foi traído, ficou quieto. Mas quando Jesus sentiu, foi quando ele falou: Pai, por que me desamparaste? Porque era um momento em que Jesus Cristo, como homem, precisava passar como homem por aquela situação. E aí foi o momento em que ele se separou totalmente do Pai. Ele não tinha ligado, quando em Filipenses capítulo 2 lá, quando ele teve que virar homem, virar essa coisa que nós somos, aí tinha acne, tinha que andar, tinha que suar, tinha dor, tinha tudo que o homem sofre. O Deus Criador passou por que a gente passa. Tem que correr na moitinha ali quando estava apertado, essas coisas aí. Tudo. Ele não se preocupou. Mas quando ele se separou do Pai, porque o pecado havia estado nele, ele estava numa situação de receber o pecado, e o pecado faz o quê? Separação entre eu e Deus. Então Jesus, ele estava concentrando o pecado, e o pecado tinha que ser concentrado nele. Deus não podia dar uma forcinha, porque aí ele estaria tomando como homem. Ele precisava ser o segundo Adão para tomar todo o pecado sobre ele. Ele sentiu a separação com a sua própria natureza. Vocês já viram aquela expressão: nossa, meu filho foi para a creche hoje, primeiro dia, me senti que um pedaço foi embora de mim. E ele vai voltar às 3 horas, daqui a pouco ele está voltando, substituindo a saudade,
pela falta de paz que você vai ter, se ele vai quebrar tudo ali em casa, mas é um, né? Onde entra o amor, a paz sai, né? Como já dizem aí fora. Mas aí você sente aquela saudade do seu filho. Aí quando ele volta, você, agora estou completo. Ou pessoa que você gosta, sei lá. Enfim, imagina Jesus Cristo se separando do Pai. E esse sentimento de estar integrado com Ele é o que nós vivenciamos como igreja. Foi falado até por irmão aí no começo, a respeito de igreja, de união, de irmandade. Vamos abrir nossa Bíblia em João 17, João 17, Evangelho de João 17, 21. Quando Jesus foi orar pela humanidade, acho que eu vou começar no 16 aqui. Não, começar no 20. João 17, 20. Começar em diante. Olha só como é que Jesus ora. Ele poderia orar por tudo. Ele poderia, eu rogo que todo mundo fique rico. Mas olha só o que ele falou. João 17, 20. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles, nós, né, que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim. E Jesus, para se aproximar do Pai, quando ele estava aqui na terra, ele não se conectava, ele tinha que... Como é que Jesus fazia para se conectar ao Pai? Ele ia orar. Por que ele estava falando isso? Porque ele, sendo Deus, se esvaziou para explicar para nós como nós devemos nos conectar com Deus, orando. Mas ele falou a respeito de nós sermos um. Ele falou, eu quero que todos me adorem, todos me idolatrem, e não importa se eles tiverem ou não, porque tem aquelas bandas, né, que o pessoal idolatra, eles não estão nem aí se os fãs estão brigando um com o outro. O importante é curtir a página e comprar o som. Não interessa se a banda tem uns que até promovem briga entre os fãs, né, para ficar aquele climão lá. Mas Deus não. Deus, ele se preocupou em que isso daqui fosse algo real. Eu sei que nós não estamos vivendo a perfeição da união. Não estamos. E isso era previsível. Mas isso não quer dizer que nós não vamos aceitar, essa condição de não vivermos em união. E eu não falo de viver em união, eu não falo assim, tipo, eu não dei voadora no irmão, eu não dei um soco na cara dele, eu não fiz rasteirinha paulistinha nele, de propósito no futebol lá, que o pessoal vai organizar, não fiz nada disso, então eu sou unido. Não é isso. A união entre nós é a integração. Por exemplo, quantos de nós sabem, quantos irmãos estão passando necessidade em casa? Financeira, emocional. Quantos de nós sabem? Quantos irmãos estão padecendo tristezas, depressões, medos? Às vezes, é só aquela olhada que você dá na rede social ou em qualquer lugar, aí você fala, não vou nem olhar que esse irmão está falando, que ele só reclama. Só fala que está triste, só fala que está chateado. Você parou para ler, para saber o que está acontecendo com esse irmão? Ao invés de você ir lá e falar assim, vou dar um versículo, não, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vou dar um versículo bem legal para ele. Em vez de você fazer, já orou, já fez, poxa, se fosse meu filho, se fosse minha mãe que estivesse passando por depressão, eu ia fazer isso, eu ia soltar um versículo maroto para ela se sentir que eu sou mais crente. Eu ia fazer o possível, usar a pessoa como escada para eu mostrar o quanto eu sei da Bíblia e quanto eu sou melhor. Ou eu ia orar pela minha mãe. Tem gente que às vezes até falta no culto, falta no trabalho porque a mãe está doente, o pai está doente. Mas aí o irmão falou que está com problema. E se dane, vamos lá ver o que aconteceu aqui com o ator tal. Vamos ver quem está na frente aqui nas eleições, deixa o irmão para lá. Então é o meu candidato que está aqui, eu vou fazer uma piada, né, sobre isso. E aí a gente começa a achar que está vivendo uma integração. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que fala, amizade de Facebook não vale. Para mim vale sim, ó. Eu só adiciono as pessoas que eu realmente, eu acho, essa pessoa aqui, pelo menos eu vou orar por ela. Porque assim, a gente pensa que, se por exemplo, você tem lá na sua rede social, seja o que for, pessoas que você sabe que estão com problemas. Você fala, não, mas eu nunca vi essa pessoa na vida, eu nunca tomei um café. Então pode desprezar que a maioria das cartas universais de Paulo, porque Paulo também não se relacionava com todas as pessoas que ele conhecia.
As cartas foram escritas por Tiago, por vários outros universais, chegaram a nós. E ele escreveu, Jesus orou por nós, mesmo sem nós estarmos na rede do Facebook dele naquela época. Então, assim, nós temos não o Facebook, nós temos o Gracebook, né? Enfim, mas esse livro que ele nos deu é a conexão dele conosco, essa carta que veio. E ele não só mandou uma carta para o espaço, tipo, mandou ele mandou o próprio Espírito Santo, uma parte dele, para estar conosco hoje. Como a irmã Cecília falou, né, sobre a seiva, né, a gente é uns galhos secos de uma árvore qualquer, pode ser nós, né, podemos ser nós. Então, a seiva, aquele nutriente do Senhor, quando passa pelo seu galho, passa pelo galho do irmão também. E a missão de tudo isso é fazer com que a árvore floresça. Mas essa árvore, ela está conectada na mesma raiz. Então, assim, irmãos, quando Deus fala em união, em estar unido, em estar junto, Ele quer dizer o seguinte: o seu calo vai doer no irmão, o do irmão vai doer em você. Ainda que você não perceba, você está sob a igreja, você está como igreja perante o Senhor, eu estou como igreja no Senhor, os nossos calos vão doer uma hora ou outra. Não sei se vocês já viram aquele negócio que tem você dá uma topada no dedinho. Às vezes você está tão sonâmbulo que você demora para... está doendo. Né? Aí você percebe, está doendo, eu bati o dedinho. Diferente de quando é a cabeça. Mas ao mesmo tempo, uma hora ou outra, vai doer o dedinho. Você vai perceber que aquele dedo foi batido. Às vezes você está dormindo, você bate o joelho na parede. Você não percebe, acorda com aquela mancha e fala: onde é que foi? Está doendo, eu não sabia nem o que aconteceu. Isso é a mesma coisa entre nós. Vamos olhar mais um pouquinho lá em 1 Coríntios 12, 26. 1 Coríntios 12, 26. Está todo mundo alegre aí, né, irmãos? Voltaram, estão felizes. Mas não há perfeição, né, em ninguém. Nós mesmos também não há. Então, cada um escolheu aí o que... Vamos lá. 1 Coríntios 12, 26. Olha só. Né? De maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha só. 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Então, assim, nós somos corpo de Cristo. Aí eu falo assim: bom, quer saber? Eu vou fazer todas as coisas que eu quero, não estou nem aí, não precisa saber da minha vida. Olha, uma das frases mais erradas que eu vejo em relação ao Evangelho, e que eu acho que não vem de Deus, é: ninguém tem nada a ver com a minha vida. No Evangelho isso não existe. Isso não é corpo. Já pensou se o dedo fala assim: olha, eu vou sair do pé, eu vou dar uma corridinha aqui, porque o corpo não tem nada a ver com a minha vida. Vocês já tomaram aquela injeção que você for no dentista, o rosto começa a ficar independente, ele cai assim, você começa a... E aí o olho, e aí depois a língua começa a amortecer, e aí então você vai tomar uma injeção na perna, não sei o que lá, e aí a perna parece que não está mais te respondendo, né? Já pensou o corpo fazendo isso? Não tenho nada a ver com isso, vou adormecer. Então, se nós somos corpos, nós estamos interligados. Então, tudo que a gente faz, seja secreto, seja em público, tudo nos afeta, para o bem e para o mal. É por isso que o irmão frisou aqui que é necessário contar testemunho, sim. Porque você sabe que o corpo crescendo, você vai alegrar o outro. E se você não se alegra com a vitória do irmão e você sente inveja, olha... que você está um membrinho ali que está ficando meio quase que um apêndice, hein? Porque existe no corpo, mas não faz muita diferença, só quando dói, né? E tem membro que é tipo apêndice. Então fica ali só na moita. Mas aí, não vou contribuir, apêndice, né? Quem lembra de quem que... não precisa de amígdala, né? Não precisa. Mas quando dói aquilo, quando o apêndice estoura, meu Deus, o corpo todo quase... Tem gente que morre com problema de apendicite, não é isso? Então tem gente que é assim, fica ali, não vou participar, não vou fazer nada, não vou orar por ninguém. Que se dane, irmão, é frescura, é mimimi, tá chorando? De novo, poxa, né? Aí põe aquele coraçãozinho, estou com você, mas lá dentro tá pensando, sofrendo, né? Só fica xingando aí também.
Aí começa a fomentar ódio, disputa, e aí vira um apêndice, porque é um membro que está ali, mas está fazendo o quê? O corpo todo sofrer. E não tem um esforço pessoal para que o corpo ande. A igreja orando um pelo outro. Às vezes a gente não sabe o nome do irmão, mas vem aqui na cabeça ali. Você está pensando, puxa vida, o que esse irmão apareceu na minha cabeça agora? Vou orar por ele. Você ora. Às vezes o irmão está sendo livre de algum problema. Puxa vida, eu estou vendo aquele irmão ali, tudo bem que a gente é underground, tudo, não tem esse negócio de repetir roupa, mas o irmão parece que ele está com uma cara de fome, parece que ele está precisando de alguma coisa. Ah, Deus abençoe, Deus livre ele, que Deus abençoe, que o governo deu um jeito nessa economia que ele possa comer, né? Glória a Deus, vou orar para um governo vir aí e ele possa sobreviver, porque ele parece que está passando fome, necessidade, está precisando de passagem. É assim que a gente vai fazer? Hã? Nem de jeito nenhum. A Bíblia fala que se o inimigo nosso tiver fome, a gente tem que dar de comer. Acho que é a única religião que fala isso. Não existe nenhuma outra que fala que a gente tem que alimentar os inimigos. Uma fala que você tem que tolerar, praticar meditação para tolerar. Outra fala que você tem que, se você puder, você pode praticar jihad, você pode matar os inimigos. Mas Jesus Cristo fala o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. E aí, entre os irmãos? E a gente ligado aqui, como servo, o irmão tomando pancada do diabo na cabeça, a gente fala, não, vai comigo, deixa lá. E isso, irmãos, é o que faz com que, muitas vezes, algumas bênçãos que você fala, a igreja está movimentando, vai conquistar, a igreja vai conseguir. Isso daí começa a barrar a vida da igreja toda como igreja. Os irmãos começam a prosperar tudo, mas não há aquela interação, aquela alegria. E acontece muito isso, irmãos, olha. Não é apontando nada disso, mas acontece muito disso. Muitas vezes a gente está em pecado, a gente está com aquela raiva contra tudo, a gente está em pecado, a gente começa a achar erro, começa a achar um monte de coisa, aquela fúria, mas a gente não percebe que nós estamos provocando muitas coisas que nós estamos reclamando. Porque a nossa vida está o quê? Fora do altar. Então a gente começa a agir com um apendicite no membro na igreja do Senhor. Então olha só como não é só uma questão de a gente olhar e falar assim, ah não, a igreja que se dane, a minha vida é que vale, o que importa é a minha vida. Não, o que importa é a vida da igreja de Cristo. Não vai subir hardcore, não vai subir black metal, não vai subir nada, vai subir a igreja de Cristo. Eu não sei que música que a gente vai subir cantando, não sei se é glória, aleluia, o que vai ser, não sei o que vai ser, mas nós vamos subir como igreja. E aí, irmãos, aí essas roupas todas aí, não sei se Deus vai tatuar alguma coisa especial nos outros. E ele fala que vai colocar um nome diferente, uma pedra que nós só conhecemos. A gente vai ficar, meu irmão, vem conhecer minha pedrinha aqui especial. Não sei o que significa, não sei a simbologia disso. Mas vai ser uma coisa diferente, um novo nome. Qual é o seu nome? Como é que você chamava na terra? Walt Disney. Mas agora o seu nome, Glória, não tem de nome. Desculpa se tiver algum Walt Disney, só estou falando. Tá? Mas o meu nome é outro agora. Qual é o seu nome? A língua lá, né? A língua dos anjos, vai ser um nome super legal. Você não vai precisar ficar com vergonha. Sei lá se você tem vergonha do seu nome, não tenha. Transforme isso, né? Transforme isso em bênção. Só que isso, queridos, nós começamos a vivenciar aqui na terra essa manifestação de Deus. E se a gente não viver como seres e ligados à mesma árvore, começa a secar o ramo. Só que Deus não deixa o ramo secando. Jesus não deixa o ramo secando. Ele vai lá, irriga. Ele vai lá, coloca... Como é que... Clorofila, o que dá banho em árvore para ela ficar boa? Quem aí pode me ajudar? O que você faz quando a árvore está morrendo? Hã? Você aplica o quê? Adubo? Adubo. O que mais? Você vai, né? Podando. Mas e aí se seca o negócio? Vai deixar aquele galho fazer o quê? E Jesus, o que ele falou? Ele vai lá, poda os galhos. Irmãos, mas Deus tem tanta misericórdia. É tanto processo que ele passa para depois ter que podar o galho. Nós não queremos ser o galho que vai ser podado. Mas Deus ele vai ter que ver a árvore murchinha ali, sofrendo, os outros irmãos sofrendo. Ele vai lá e vai ter que cortar. Às vezes ele vai podar e o galho vai ficar ali do lado. E aí o Espírito Santo fala, vem aqui, vou te enxertar de novo.
Mas se ele chegar, se vier ali o dia da colheita, ele tiver que queimar aquilo ali, os galhos que estiver no chão, vão ser colocados ali do lado. Só vai árvore verde. Nada de palmeiras aqui, não é patrocínio do irmão lá, Pilo aqui não. Só as árvores, tá bom, tem árvore preto, branca, vermelha, tá, enfim. Só vão as árvores que estão vivas e ligadas à raiz. Então por isso, irmãos, que a gente que é árvore, a gente é galho, né? Irrigado pelo mesmo Espírito Santo, por aquela mesma seiva, a gente precisa produzir o quê? Fruto. Fruto. E isso é coletivo. Isso é coletivo. Sabe por que muitas vezes a gente vê, a gente começa a notar que está emburrado? Poxa vida, mas eu estou sentindo tão pesado. Aí você vê um outro irmão ali pulando de alegria, mó feliz. Ah, por quê? É bobo. Deve ser bobo, está feliz que é bobo. Porque olha só o que está acontecendo. Ele não está vendo que está caindo os pedaços. Mas não. É porque ele está irrigado diretamente na raiz. Diretamente na raiz. E o Espírito Santo está fazendo com que aquela árvore se movimente do lado dele. E Deus vai proteger mais. Muitas vezes o nosso coração está o quê? Longe disso. E aí vem aquela irrigação da seiva, que vem tudo aquele negócio que era para irrigar, desvia. Né? A gente vê aí na terra do irmão aqui os bonsaizinhos, né? Que tem lá não sei quantos anos de vida. Você fala, é uma árvorezinha pequenininha. Nasceu agora, tem 300 anos. E foi um trabalho para deixar aquela árvore pequenininha daquele jeito. Às vezes a gente pensa que o irmão tem que ser um baobá gigante, mas às vezes Deus podou ele para ser um bonsai, para ser um adorno diferente, para ser alguém que às vezes você não vê muita diferença. Fala, esse irmão aí, mas Deus coloca ali, lá perto da vidraça dele, da janela dele, ele coloca esse irmão com um bonsai bem podado. E aí a gente despreza, porque ele é pequenininho, porque ele é diferente, porque ele tem um jeitinho assim meio de verdinho, tá? Quietinho no lugar dele. E às vezes é Deus que demorou tempo para trabalhar aquele irmão, deixar do tamanho que ele queria, para a glória dele. Então assim, Deus não se importa com a árvore frondosa somente, Ele vai lá, Ele pega os bonsaizinhos, e Ele pega as coisas que Ele faz, coloca detalhe. E às vezes é um irmão que você não vai para a festa junto, você não vê muito em show, você não consegue ver ele em muitos lugares. Entra, sai de algum jeito, e aí às vezes a oração dele está queimando o ambiente, porque é uma pessoa que está ligada com Deus. É uma pessoa que tem problemas, deficiências, às vezes tem medos, mas Deus está canalizando o poder sobre esse irmão. E a gente olha, passa por ele, nem pega direito na mão, aquele tapa assim, né, para não ter que, tipo político, né? Parece tem cumprimento, parece que cumprimento do que a gente viu aqui nas eleições, né? Aqueles políticos que pegam assim, pobre, e faz aquela cara que parece estar limpando o suor. Você vê, não é nem um abraço, é mais que né? Vai morder um pastel, parece que está comendo uma pedra, assim, tá aquela cara, sabe, aquela cara de nojo do povão, né? Sobe o morro lá, tudo feliz para pedir voto, quando desce, tá até a NASA pulverizando a roupa dele para poder tirar o cheiro de gente humilde. Tem gente que é assim. Mas não são só os políticos. Não são só os políticos. Tem muita gente que não interessa a condição social, possui um orgulho pessoal. Às vezes, vê certos irmãos, quer passar de largo. Não porque tem alguma coisa contra. Às vezes é até natural a gente estar um pouquinho chateado, a gente não vou nem passar porque eu vou tomar uma mordida. Mas tem gente que não faz questão. O irmão está perto, parece um móvel. Deixa passar. Vou falar com aquele irmão ali que é mais legal. Isso não pode existir na nossa vida. Isso não pode. Se for uma distração, beleza. Já passei e bati por muita gente já. E já, nossa, E aí na pergunta, o irmão estava lá, passou por mim, onde? Mas isso não pode haver. Desprezo. Já pensou se Jesus Cristo for falar, eu não vou descer aquela ralé lá, sai fora, tirar o meu manto sagrado aqui, a minha glória, descer para aquele povinho ali? Você é louco, eu vou ficar aqui na glória. Não, ele se humilhou, ele se fez homem e habitou entre nós. Vamos abrir nossas Bíblias também em Efésios capítulo 4. Já estamos terminando. Efésios 4. Efésios 4, do 1 ao 16.
Do 1 ao 6, aliás, perdão. Efésios 4, do 1 ao 6. Olha só. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Irmãos, não existe esse negócio de eu tenho um Deus, o irmão tem outro Deus. Você é nem budista até, né? O Deus que está em mim salva o Deus que está em você. Aquele namastê que o pessoal fala, né? O Deus que está em mim salva. Isso aí não é cristão, não. Nós temos um só Deus, só batismo. Sabe aqueles irmãos que vão na água lá? Vão fazer um tibum, vão morrer ali, vão ressuscitar. Aqueles irmãos ali são os novos nutrientes do nosso corpo espiritual. São os irmãos que já estão, na verdade, mas quando sela no batismo é como se assinasse assim, ó, transfusão, né? Transplante de órgão feitos com sucesso. Mais um aí, mais um para respirar no mesmo evangelho, para viver na presença do Senhor. E olha, irmão, não é fácil, não é fácil. Não pensa que aqui é cumbaiá, todo mundo ali com aquela mãozinha dada, alegria, tink wink, pô, yeah. Não pensa que é fácil, não, irmão. Olha, se fosse fácil, não é fácil. Porque às vezes a pessoa está no mundo, ela é escorraçada, ela sofre, todo mundo, pior da família, tudo, tem problema. Aí, aceita Jesus, fica numa vibe que amar todo mundo. Por que Deus não perdoa Satanás? Vamos amar todo mundo. Fica nessa vibe aí que todo mundo tem que se amar. Aí vai passando um tempo, vai ficando difícil. Vai ficando difícil. Aí o dia a dia, as pisadas na bola, os sentimentos, tudo isso vai transformando a nossa vida às vezes infrutífera. Então, um só corpo, um só batismo, um só Deus. Não. Quando Jesus, ele morreu na cruz, quando ele se esvaziou, ele não veio para nos dar, para nos transformar em um time em que todos disputam posição um do outro. Ele não veio para fazer você ser o reserva, que está doidinho para o cara que é o oficial ali do time, quebrar a perna para você entrar no lugar dele. Nem em ministério, nem na vida. Ele não veio para nos fazer isso. E muitas vezes a gente está tomando caldo de Deus. A gente está tomando realmente porque a gente tem espírito de competição dentro de nós. Nós não suportamos que simplesmente um irmão progrida, ou que esteja no nosso lugar, no ministério. Mas eu vou ficar ali. Poxa vida, mas esse irmão é diácono, eu sou presbítero, ele está pregando melhor que eu. Nossa, mas esse irmão, poxa vida. Nossa, esse irmão, mas não concordo. Irmão, misericórdia disso. Aqui, quanto mais alto for o ministério, em traço mais alto, que eu falo é, quanto mais unção, mais baixo a gente fica na presença dos irmãos. Mais servo. Quanto mais elevado no ministério, mais servo a gente vive. É o contrário. Não existe essa grandeza. Não tem anel de ouro. Não tem... Tem uns que tem para ser, não falo isso. Mas não tem um título que faça você ser melhor porque você foi ungido. Você foi ungido para servir. É para baixo. É para baixo. Mas não é por causa disso também que os irmãos que não estão começando a ser ungidos vão pisar também e falar assim, mas agora é servo? Então eu vou fazer o seguinte, eu sou liderado, então eu vou descer o pau na liderança. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Então assim, irmãos, cada um aqui um dia vai ser líder de alguma coisa, ou já é, não sei. Mas é assim, honrar um ao outro, primeiro como ser humano, servo do Senhor. Se o irmão tem uma postura, irmão, se o irmão tem um ministério, honra esse irmão. Se o irmão está sob liderança, honra esse irmão. Porque Deus colocou, mas não foi Deus que colocou, será? Ele vai tirar então. Mas irmão, cuidado
cuidado com que a gente desonrar o irmão. Ah, mas esse irmão aí tá lá no louvor? Esse irmão aí não toca tão bem, ele tá... Não, vai lá então, fala com ele, irmão. Ó, não tá errando aí, meu. Vamos ensaiar, beleza. Mas não fica achando que... Porque o irmão tá errando alguma coisa ali no técnico, né? Aí, não, eu que devia estar lá. Eu que devia. Eu toco guitarra sem tocar os dedos na corda. E o irmão ficaria de queixo caído quando ele me vê. Eu toco guitarra. Meu, parou, porque a candidatura a diabo já cerrou no céu. Ele já quis substituir os outros por inveja, por despeito. Já acabou a eleição lá. Então já estava determinado. Não queira competir esse cargo com Satanás. O que você deve fazer? Se o irmão errando, não fique quieto. Primeiro você vai orar por ele. Pedir uma chance, se aquilo, alguém vai falar com ele, não sei, você, ou vai ter uma pregação, você vai, beleza. Mas fala com ele. Fala com ele, irmão, olha, tá errado. Não estou achando legal o que você está fazendo. Olha, está pisando na bola, está queimando o corpo de Cristo, está errando, está fazendo errado, você vai quebrar a cabeça. Ah, irmão, se ele ouviu ou não ouvir, o problema é dele. Mas não fala pelas costas, aquele irmão ali, ó. Nem vou falar nada mais, viu? Não falo. Fala assim, irmão. Chega lá, irmão. Ó, suas cordas aí tá tudo errado. Ó, eu posso te ajudar? Beleza, isso é técnico. O irmão também vai receber, né? Não vai também ficar achando que, não toca no ungido do Senhor, né? Enfim, não é assim também, né? Aqueles irmãos que falam em tocar no ungido do Senhor, né? Aí vai lá, unge a guitarra ou baixo. Não toca aí não, porque foi ungido. E não pode tocar no ungido do Senhor, né? Mas, irmão, vai lá e exorta. A Bíblia fala para ficar quieto quando a gente vê o irmão errando? Exortai uns aos outros em amor. Então se você vê o irmão errando, ninguém falou. Você está vendo que o irmão está indo para o inferno e está levando um monte de gente junto. Não, vem cá. Chega aí. Mas não é também falar aqui no corredor para todo mundo ficar ouvindo, não, viu? Tipo, vou falar só eu e você. E vai naquela salinha lá com porta de gesso ali, também não dá, né? Vou falar baixinho aqui. E começa a gritar, todo mundo passa no banheiro e fica ouvindo. Não é isso. Vai lá do outro lado da rua, dá uma exortada, ou fala por WhatsApp, manda aquele áudio de 30 minutos lá para falar pro irmão. Exorta. Mas não fica com a história de ficar falando por trás. Porque sabe o que acontece? Porque aí a gente passa de corretos e corregedores, a gente passa de pessoas que estão na função de corrigir, a gente passa a ficar criminoso perante Deus, porque a gente entra na fofoca. A gente entra o quê? No mal dizer. Isso é pecado. Aí você substitui. Aí o que Deus ia fazer na vida do irmão, para dar um corte, ele faz na sua, porque você também merece. Como ele fazia com Israel, ele usava a Síria, que era um povo pecador, para corrigir Israel. Então não vamos entrar nesse jogo. O que a gente deve resumir aqui, irmãos? Vamos lá? Filipenses 2, para encerrar. Filipenses 2. Olha, isso aqui eu já li muito, mas eu gosto muito disso aqui e não importa. Você que lê esse texto, para mim é um dos mais bonitos que existem na Bíblia. Estamos acabando. Aí. Só os irmãos aí que me mandaram alguma mensagem, um monte de mensagem, eu não consegui responder. Travaram no Facebook aí. E aí os irmãos não ficam pensando, tá pregando sobre interação, mas eu mandei mensagem, marquei ele um monte de palavras, um monte de vídeo, ele nem curtiu e nem viu. E estava online. Não, eu estou online, eu não estou conseguindo. Toda vez que eu vou falar com alguém, dá aquele mensagem em branco lá, porque o Facebook achou que eu postei um link lá, não tem nada de errado, um link daqueles de criança jogando cachorro, não sei aonde, brincando. E aí ele travou, falou que eu estava mandando spam. Então se você está ouvindo essa pregação e viu que eu não respondi sua mensagem, não vai dar print e falar, olha aqui o presbítero que pregou lá, mandei mensagem ontem, eu não respondi. Não adianta, irmãos. Eu estou até avisando pro WhatsApp, eu não consigo nem dar um post, nem nada. Vocês, graças a Deus, alguém orou, falou assim, vou orar para travar aquele Facebook do irmão que tá falando muita abobrinha, né? Tá mandando muita piada tosca lá no... Amém, sua oração foi ouvida, glória a Deus, não posso fazer nada. Mas enfim, olha aqui. Filipenses 2, versículo 1. Ok, aqui ó. Vamos ler do partir do versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vamos dar um parênteses aqui. Nada façais por contendas ou por vanglória,
Se há um espírito de contenda, aquela vontade de você ver a pessoa torcer o pescoço quando cair na escada, se há esse espírito, se há o lance, já saiu da razão. Se há competição, se há vontade da pessoa, Deus, manda esse cara para o inferno para ele aprender e se converter. Não vai ter jeito, se for para o inferno não tem mais como se converter. Então, se há esse tipo de vanglória, inveja, se você quer um ministério para poder ser visto, para pessoas olharem você, para você poder tirar as fotos mais maneiras e dizer que está no ministério, tira a foto varrendo, tira a foto varrendo. Vai lá, está servindo a Deus do mesmo jeito, quero tirar foto do meu ministério. Olha aqui minha vassoura. Pronto, glória a Deus. Não precisa esperar pregar, não precisa esperar louvor. Manda ver, estou limpando o banheiro para honra e glória do Senhor. É ministério, irmão. Para que a ostentação é só um ministério? Vou esperar estar no evangelismo, na palavra, no louvor para dizer que eu estou na igreja do Senhor. Você está no ministério a partir do momento que você sentou aí, e está intercedendo, já é um ministério, já é intercessor. Hashtag nada. banheiro da igreja. Hashtag lavando banheiro da igreja. Hashtag lavar o banheiro da igreja, merece étil, mas não tem, mas fazer o quê? Hashtag lavar o banheiro da igreja. Glória a Deus. E também, se puder ajudar e não sujar tanto, assim também, glória a Deus, nós apoiamos, Vou jogar o quê? Vou jogar o jornal que eu guardei aqui. Peguei o jornalzinho ali do mercado Sendas, não sei o que lá, pus lá, onde é que eu vou me livrar? No vaso, joga lá, Não, cuidado. Enfim. 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, tá? Não olhe cada um. Isso está falando de olhar no sentido de cuidar, não é ficar olhando para a mulher dos outros. Isso está errado, tá? Aí o cara fala, não pode olhar para o que é seu, tem que olhar para o que é dos outros. Não, fecha os olhos para a mulher dos outros, ok? Ok. 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se deveria apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não só se transformou em homem, porque ele poderia ser vou lá para a terra e vou ser um homem, mas eu quero ser um homem diferenciado, eu vou ser um rei. Então eu vou pegar toda a riqueza do papai, meu pai, e vou lá para a terra virar um rei. Não, ele se humilhou ainda, ele já era homem, ele se humilhou, ficou ainda mais humilde e foi morrer na pior desgraça que era na época, que era a morte de cruz. Hoje em dia é bonito, As pessoas fazem aí em alguns países, tipo Indonésia, fazem aquela crucificação lá, que eles amarram o braço, alguns amarram os braços, alguns enfiam prego mesmo, e fazem encenação. Tem um doido aí do meu pai, que coloca uma coroinha, Uma coroinha de seda bem macia, porque não quer, É a encarnação de Cristo, mas não quer a parte ruim, só que é a adoração, Isso é bom. Mas Jesus se humilhou, e não foi só a humilhação, os cravos, foi toda a humilhação que ele passou. Você imagina, já viu você cometer alguma coisa errada, você sente uma vergonha na sua vida, todo mundo falando mal de você, todo mundo que olha para você sorri, você pensa, já sabe do meu pecado, já sabe do meu erro, já sabe do que eu fiz. Aquela vergonha, aquele medo. Isso porque a gente erra. Você imagina Jesus que não errou. E ele passou daquele menino que todo mundo conhecia para, era ladrão, Era ladrão, sabia. Deixava o cabelo crescer, você pensa o quê? Todo mundo com cabelo exército lá na família dele, ele cabeludo, barbudo, andava descalço, miçangueiro. Eu sabia que era mau elemento. Ninguém me engana. Aí passava, cuspia. Eu conhecia tua mãe, hein? Seu José e a Dona Maria te cuidaram tão bem para você virar isso aí, Aí cuspia. Aí vinha um soldado. Aí vinham os discípulos. Jesus, os discípulos se aproximando provavelmente para chegar perto dele. Ele pensando, isso aí vai vir aqui, vai conversar comigo. Eles se afastavam de vergonha. Pedro, que foi o cara mais difícil para entortar. Pedro chegou lá e negou ele. Não só negou, mas ele se aqueceu ali no fogo dos inimigos que iam matar Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Você tem um amigo que você considera muito. Um dia você faz alguma coisa, ou não faz nada, surge alguma história sobre você, e os amigos começam o quê? Sair.
E o pior, sair para se aliar com os inimigos teus. Com as pessoas que estão te cozinhando no caldeirão da maldade. Era o que Pedro fez. Pedro foi sentar perto das pessoas que iam logo festejar a morte de Jesus Cristo. E ele simplesmente, não conheço esse homem. Talvez a pior coisa que Jesus tenha passado não foi nem a dor, mas o desprezo daqueles que ele amava. E isso serve para nós, para encerrarmos. Talvez você não esteja dando voadora no irmão. Talvez eu não esteja. Mas talvez o nosso olhar gelado, a nossa falta de consideração, a nossa falta de calor para com algumas pessoas na nossa vida se transformam em venenos ainda piores. Porque um inimigo que a gente vê, uma pessoa que a gente vê e que maltrata a gente pode se defender, o nosso organismo, mas é indiferença. Quantas pessoas não estão até hoje traumatizadas porque foram sofrendo indiferença dos pais, dos familiares, na escola? A indiferença, meus irmãos, a rejeição é um dos sentimentos mais terríveis. E muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas. Muitas pessoas também acabam se isolando. Não faz isso. Nem todo mundo adivinha se você está mal. Infelizmente. A gente tinha que ter um espírito um pouquinho mais treinado no Senhor para saber quando os irmãos... Mas não entra nesse orgulho satânico. Você está precisando de ajuda, faz uma cara de cachorrinho, pelo menos. Sabe? Está passando mal. Não fica tentando dizer que está alegre e tudo mais e fingindo, porque ninguém vai adivinhar. Fala, tô mal, meu. Tô mal. Então, irmãos, das duas partes, vamos aprender a olhar o irmão que está mal. Irmãos que estão mal, desabafa, fala com algum irmão, chega no conselheiro, no irmão do lado, mas procure a gente sábia, que a pior coisa, o que mais mata são as pessoas que se fazem aliança com gente errada. Ó, irmãos, vamos fazer aliança com a própria árvore que é Cristo? Não vamos, olha, vamos influenciar o mundo, vamos ser amigo do mundo, amigo no sentido de influenciador, mas vamos nos aproximar daqueles que têm a ver com a árvore, com a raiz, para poder puxar outros para lá. Não vamos associar nosso pensamento, como o irmão estava falando, no sentido de, eu vou deixar-me moldar por pessoas que não estão ligadas na árvore, porque aí a gente vai ser inútil. A gente vai, ao invés de trazer a pessoa, a gente vai fazer o quê? A gente vai afastar. E aí a gente vai trazer maldição sobre a nossa vida, irmãos. Sabe, sofrimento. Deus vai falar com você o que você precisa renunciar. Amém. Às vezes, irmãos, amizade não é renunciar no sentido de, deixa esse irmão, vou começar agora. Não. Às vezes é conexão que você fala, não rola. Às vezes é até gente que é de igreja, mas tem aquele sentimento que você vê, não é Deus. Às vezes você tem uma sociedade, seja o que for, ora a Deus para mostrar, mas não rejeita. Agora, irmão, se você tem deixado alguém de lado no sentido de rejeitar, e às vezes até faz questão, uma vez uma pessoa confessou para mim, na época ainda da Zadok, eu vou abrir isso aqui porque não vou citar nomes, mas enfim, a pessoa tinha uma raiva de mim, eu não sabia por quê. Aí ela disse que passava perto de mim, um dia ela me confessou, passava perto de mim até mostrava a língua, e eu não percebia, Deus não percebeu, não fez perceber. Ela tinha uma raiva, um dia ela foi conversar comigo, pedindo perdão, eu falei, mas por quê? Porque me disseram que aconteceu isso. Eu falei, não conheço essa pessoa que falou isso pra você. E aí a pessoa falou, eu sei, eu descobri. Ficou tempão tendo raiva de mim, né? Eu sei que eu não sou a pessoa talvez mais simpática do mundo, eu falo abobrinha, mas assim, eu não sabia porque a pessoa tinha raiva de mim. Às vezes o diabo incita isso no coração, você tem raiva de uma pessoa, só falta falar, meu santo não bateu com o dele, aí é por sua conta. Mas vamos procurar, irmãos, olha, sem hipocrisia. Não estou falando para você começar a querer curtir a banda que o irmão curte, ou começar também a puxar assunto só para... Nada de coisa fake, tá? Mas vamos orar para Deus tirar todo o sentimento ruim que você tem sobre pessoas e coisas que estão mais afundando seu coração do que ajudando. Vamos começar, talvez, a orar pela liderança, irmãos. Olha, de repente, sabe, dá vontade de você falar, está errado. Claro, mas vamos orar. Não é fácil, mano. Vamos orar para os irmãos que estão no ministério, seja o ministério do louvor, seja o ministério do Alberto, seja o ministério... Porque, é afrontar o inferno. O irmão até disse aqui, né? Podia ter ficado com a pregação do irmão ali, né? Mas a gente está recebendo um salário enorme para pregar, então a gente tem que honrar o salário. Mas
é isso, o diabo ele fica louco quando ele vê a união da igreja do Senhor. Ele fica louco. O chifre chega a queimar mais do que aquele chifre de boi que coloca aquele fogo, aquela coisa terrível que faz, né? O diabo fica cheirando enxofre quando ele vê a gente unido. Vamos tirar a hipocrisia do nosso coração? Vamos. Porque às vezes a gente fala, hipócrita, né? A gente gosta da palavra hipócrita. Mas a gente, né? Será? A gente gosta, né? Mas aquele irmão a gente ora, Deus, dá um jeito no irmão. Tem que você orar assim, Senhor, abençoa, coloca o Espírito Santo, convence aquele irmão que está errado. Senhor, quebra a perna, Senhor. Oh Deus do céu, o Senhor que quebrou o barral, quebra esse irmão, para que ele entenda. E às vezes é assim. Às vezes o sentimento é esse. Vamos amar. Olha, mas não é aquele amor que também não fala nada de que está errado, não, viu? Isso não é amor, isso é complacência, isso aí é conivência. Fala o que está errado, não. Mas não fala por trás, fala na cara. Ok? Vamos se levantar? Eu sei que a gente bate nessa tecla sempre. Né? De união e tudo mais. Eu sei que a gente faz muito esse apelo que parece emocional, mas não é, irmãos. Olha, se há uma coisa que está acontecendo nesse mundo, é Jesus está voltando. E se há uma coisa que a gente vai precisar hoje em dia, é da força de Deus como igreja. Ainda a gente, como brasileiro, temos uma liberdade que nós não imaginamos. Agora mesmo nossos irmãos da Indonésia, Coreia do Norte, estão sofrendo coisas absurdas para a gente ainda chegar aqui e reclamar que o banco não é tão confortável. O deles deve ter prego embaixo, assim, né? O banco que eles sentem, torturados. Mas, irmãos, eu não gosto muito dessa coisa assim, mas vamos fazer um exercício? Dá uma olhada para trás aí. Não é hora de ser irmão profetiza, não precisa disso não. Tá? Mas dá uma olhada aí, agora olha para frente. Olha quanta gente para você se ocupar orando. Já registrou aí na sua retina, no seu cérebro? Olhe para essas pessoas por mim também. Vamos fazer aí uma pirâmide de oração. A gente tem compromisso, irmãos. A gente tem compromisso com cada um de nós. Tá? A gente tem compromisso de amor. Não é só no louvor, não é só quando dá a mão na hora da concordância. Não é só quando a gente está ouvindo a mesma música, mas em casa. A gente tem compromisso, irmãos. A gente foi chamado aqui para nos ajudarmos. Olha, eu falo muita abobrinha, eu tenho visões diferentes de muitas coisas, muitos irmãos devem ter de mim, mas eu posso dizer que eu amo vocês, eu tenho certeza que vocês de alguma forma me amam, de alguma forma, seja o que for, amigos. Mas esse amor, irmãos, ele tem que vir do Espírito Santo de Deus, que flui em nossas vidas. Então vamos abrir esse coração, tirar esse entulho, irmãos, hoje. Tirar esse entulho que está fazendo você passar mal. Porque o Espírito Santo está querendo dar um choque em você. O Espírito Santo está querendo dar um chiquiná aí dentro. O Espírito Santo está querendo fazer você sentir a presença dele através do irmão e vai aquela corrente e segura. Amém? O Espírito Santo está querendo invadir nossa igreja, mas aí a gente fica lá. Não, deixa esse entulho aqui. Vamos tirar isso logo. Glória a Deus. O Espírito Santo está querendo fazer a nossa igreja prosperar como um batalhão enorme. Mas às vezes a corrente, o nosso gominho, o nosso gomo, que é aquela parte que precisa funcionar, a gente está quebrando essa corrente. E Deus chama a gente para cobrir o irmão de oração. Deus chama a gente para cobrir o irmão de oração. E aí a gente deixa essas coisas passarem. Aí o nosso gominho da corrente é quebrado. E aí Deus vai cobrar isso da gente. Vamos ligar, irmãos. Vamos ligar. Hoje, em nome de Jesus, eu vou fazer um apelo para toda a igreja. Todos nós como igreja. Primeiro, como igreja, um apelo como igreja. Nós vamos ligar esses gominhos aí da corrente do Senhor. Nós vamos ligar esses galhos. Porque nos galhos secos, quando a gente canta, o Senhor ele enxerga. Uma árvore enorme, mas precisa esse galho aí também se abrir. Tirar o entulho aí do coração. Olha, irmãos, alianças com pessoas erradas. Às vezes você faz aliança com o seu próprio inimigo, com pessoas que não têm nada a ver contigo. E o céu
de Deus que estão batalhando ali, você deixa de lado. Eu também, todos nós, irmãos. Espírito Santo de Deus, Espírito que irriga o nosso coração, Espírito de vida que renova as nossas vidas. Nós declaramos que o Senhor é livre para quebrar todas as cadeias, toda morte, toda palavra de morte, de falência desse corpo, todo órgão que está apodrecendo, todo órgão que está apodrecendo por falta de amor, por falta de ligação com a raiz, seja agora irrigado pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todo o veneno que foi lançado pelo inferno seja neutralizado em nome de Jesus. Visita as suas igrejas ao redor do mundo. Visita as tuas trash churches, ó Pai. Visita o teu povo, Senhor. Visita os membros, Senhor. E todo o coração que aqui padece, porque tem feito alianças erradas, porque não tem olhado a tua palavra. Venha, Senhor, mostrar agora, Senhor, atitudes a tomar, meu Deus. Quebra agora toda a artimanha de Satanás, porque Satanás não tem poder contra a igreja do Senhor. E como igreja nós nos levantamos, queridos, conforme a liberdade. Se você quiser, repita comigo. Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, Criador da minha vida, meu Salvador. Eu te peço, abra o meu coração para sentir a tua presença, para amar o meu irmão, mais do que eu amo a mim mesmo, para que eu possa estar ligado na raiz do amor de Jesus Cristo. Espírito Santo, muda o meu coração agora. Tira todo o peso, tira todo o mal. Eu te aceito como a minha vida, como meu Salvador, Jesus. Eu quero voltar como igreja à tua presença. Eu quero ser renovado na tua presença. Glorifica o Senhor, irmãos. Glória, 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 glória ao Senhor Jesus. O Espírito Santo está curando doenças emocionais, doenças de relacionamentos, em nome de Jesus. O Senhor está desfazendo alianças erradas e colocando no centro da vontade dele. Em nome de Jesus, como igreja, nós queremos ser abertos a ti. Há alguém aqui, irmãos? Há alguém aqui que está querendo voltar ao Senhor? Tem se sentido desconectado da igreja do Senhor e quer voltar ao Senhor? Há alguém aqui? Há alguém aqui que não conhece o Senhor Jesus como Salvador e quer fazer uma aliança com Ele hoje? Alguém mais? Se sente desligado? Tem orado, mas não consegue se conectar? Glória a Deus. Tem um irmão aqui. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus de toda glória. O Senhor é o Deus que nos liga. O Senhor que é a nossa religião. Derrama agora o teu Espírito Santo, Senhor, e a tua unção sobre esse irmão, para que ele se sinta participante da tua família, meu Deus. Em nome de Jesus. Nós recebemos, Senhor Deus Pai, esse irmão da nossa família, sempre, ó Pai, mas que ele se sinta amado na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, isso não é animação.
lotação de auditório. Essa semana, Deus vai começar a mostrar para você pessoas por quem você tem que orar. E às vezes são pessoas que você não está nem muito bem. Deus vai quebrar o nosso coração e orar para aqueles que a gente não tem vontade de orar. Ele vai começar a mostrar pessoas que você passa e nem cumprimenta, não só aqui no trabalho, no seu dia a dia. Você deixou de ser sal, você vai, você simplesmente se transformou em algo neutro. Não seja assim, não, irmão. Deus vai cobrar da gente. E você que não sente o Espírito Santo de Deus, Deus vai começar a mostrar para você a face dele, como o irmão falou uma vez. Você que sente aí alguém tirado da presença de Deus, vai começar a curar. Você que está passando lutas, irmãos, não passe luta sozinho. Senhor, que está a tua igreja, leva-nos na tua santa paz, na tua misericórdia. Derrama o teu Espírito Santo, meu Deus. Quebra toda inimizade, meu Pai. Transforma o nosso coração num vaso limpo para receber a tua palavra. Leva a tua igreja na tua santa paz, meu Deus, essa semana. Que possamos vir, Senhor, renovados, transformados e cheios de novidades em nosso coração e nossas vidas. Em nome de Jesus. Vai na paz, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.